Glória a Deus. A paz do Senhor para os irmãos. Quero louvar aqui a Deus, agradecer a Deus pelo privilégio de poder estar aqui, irmãos. Estar numa data de aniversário de um pastor é uma honra, é um privilégio muito grande. Hoje o culto aqui é para a glória, para a honra do nome do Senhor, mas é em celebração ao aniversário do pastor. E depois eu quero dar uma palavra aqui para a igreja em relação a esse momento, mas quero aqui agradecer, obrigado pelo privilégio, obrigado amigo, obrigado pastor Leonardo, obrigado por me convidarem, por estar aqui. Deixei teu amigo lá, Ivanildo, na direção do culto lá, mas ele está a caminho. Ele falou que não pode perder a boca livre é com ele mesmo, ele vai estar aí daqui a pouco. O Ivanildo congregou aqui com os irmãos há muito tempo, hoje ele é meu segundo lá na filial da Vila da Penha. Pega aí a sua Bíblia e abra em Josué, capítulo de número 6. É possível, irmãos, eu trouxe comigo 3 palavras. 2 dessas 3 palavras eu nunca preguei aqui. É possível que essa que eu vou pregar aqui eu já tenha ministrado aqui. Mas como a gente é muito ruim de memória, de guardar aquilo que nós ouvimos, você pode pregar uma palavra hoje, daqui a um tempo pregá-la novamente, porque dificilmente nós conseguimos guardar toda ela, tudo aquilo que é ministrado. Então eu não me lembro, confesso a vocês que eu não me lembro, mas possa ser que eu tenha ministrado aqui, mas não faz mal, porque é importante por causa da renovação do povo, por causa também da repetição, processo de repetição, você guarda mais coisa quanto mais você repete. E aí eu deixei 2 palavras que eu não ministrei aqui, que eu ia ministrar aqui nessa noite, caso não houvesse aqui visitante. Então, como há visitantes aqui, Deus colocou essa palavra no meu coração uma vez mais, eu quero ministrar aqui com os irmãos. Josué, capítulo de número 6, verso de número 22, diz assim. Capítulo 6, verso de número 22. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher. Contudo, quanto tiver, como lhe tendes jurado. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram a Raabe, e a seu pai, e a sua mãe, e a seus irmãos, e tudo quanto tinha tiraram também. A todas as suas famílias puseram-no fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram-no a fogo. Então somente a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Somente até aqui. O contexto desses 2 versículos que nós lemos está nos capítulos anteriores a esse mesmo livro. Capítulo 1 do livro de Josué. Josué vai receber de Deus a missão de introduzir a nação de Israel naquilo que Deus havia prometido. Quando Deus aparece a Moisés em Êxodo capítulo de número 3, no monte chamado Monte Horebe, Deus faz uma promessa a Moisés e diz a Moisés que Moisés seria o instrumento por ele usado para tirar o povo do Egito, o povo que estava oprimido, escravizado dentro da nação do Egito, e levar a uma terra que manasse leite e mel. No projeto original de Deus, quem iria introduzir a nação de Israel na terra prometida seria Moisés. Só que Moisés morre sem cumprir essa missão. Por quê? Porque no caminho, na jornada dessa missão, na trajetória desse projeto, Moisés ele vai pecar contra Deus, e mesmo sendo ele Moisés chamado por Deus, e aí cai por terra um hino muito antigo que nós cantávamos, que quem tem promessas não morre. Eu quero dizer a você que isso é mentira. Quem tem promessa morre sim. Você pode morrer cheio de promessas da parte do Senhor. Eu tenho promessa, enquanto as promessas do Senhor não se cumprirem na minha vida, eu não morro. Entra num morro, no meio de um tiroteio,
você vai morrer com todas as tuas promessas na tua vida. E com Moisés não foi diferente. Moisés tinha a promessa de introduzir o povo, a nação de Israel, na terra prometida. Quando Deus chamou Moisés, Deus disse que Moisés lideraria o povo. Só que no meio do percurso, Deus vai dar uma ordem para que Moisés fale à rocha, porque o povo estava murmurando por sede, o povo estava reclamando por sede. O povo pede a Moisés, clama a Moisés: Moisés, você nos trouxe para esse deserto para morrermos aqui, não tem água, nós estamos com sede. Por muitas vezes a nação de Israel, ela tentou Moisés, e Moisés, muito irritado e chateado com aquela situação, ao invés de falar à rocha para que a rocha desse água e o povo bebesse daquela água, Moisés, ele pega o seu cajado e fere a rocha. Ao ferir a rocha começa a brotar, a dar água. Só que a rocha, naquela ocasião, ela simbolizava Cristo, e Moisés não podia ferir Cristo, ele deveria falar com o símbolo daquela rocha que representava Cristo. Por causa daquela atitude, Deus diz para Moisés que Moisés veria com os seus olhos a terra prometida, mas não entraria nela. Pois bem, o capítulo 1 do livro de Josué, Josué está morto, ou melhor dizendo, Moisés está morto, e Deus vai levantar Josué como sucessor de Moisés a introduzir a nação de Israel na terra prometida. Assim como Moisés, Josué vai mandar espias espionar aquilo que Deus havia prometido, e mais especificamente, espionar a cidade de Jericó. Josué vai dar ordem a 2 espias que vão a Jericó para inspecionar a cidade, para saber como eles iam tomar aquela cidade, como eles iam conquistar aquela cidade. Os 2 espias saem nessa missão, e nessa missão eles vão parar justamente na casa de Raabe. E Raabe era uma meretriz naquela ocasião. Raabe era uma prostituta, era uma mulher que se relacionava com muitos homens. Veja bem, talvez se você fosse vizinho de uma prostituta, talvez se morasse do lado da sua casa alguém, uma mulher, que você soubesse que essa mulher, ela ganha a vida vendendo o seu corpo, algumas precauções você tomaria. A primeira delas é: você não ia querer que os seus filhos se envolvesse com aquela mulher, se relacionasse com aquela mulher, ou no mínimo você iria orientar, pelo menos na época de hoje, você iria orientar os seus filhos: olha, a atitude dessa mulher não é uma atitude boa, não é uma atitude saudável, não é uma atitude que Deus se agrade. Então você evitaria: ora, eu tenho uma filha, uma moça, uma menina, e tenho um menino. Para a menina, eu ia pegar o exemplo dela e ia dizer: olha, este é um exemplo negativo, um exemplo que não se deve ser seguido. Para o menino, eu iria aconselhá-lo de que esse não seria um bom relacionamento para a vida dele, não seria um relacionamento saudável. É bem certo que nós agiríamos dessa forma. Você, até por educação, e se você realmente for cristão, você de alguma forma ia tentar ganhar Raabe para Jesus. Por educação você daria bom dia, boa tarde, boa noite, mas no mínimo toda a mulherada aqui ia ficar preocupada se esse tipo de pessoa quisesse frequentar a sua casa, ainda mais se você fosse casada e tivesse um marido na sua casa. Opa, esse tipo de amizade dentro da minha casa eu não ia querer. Logo você ia ficar preocupado de aquela mulher roubar o seu marido, e era um relacionamento que provavelmente nós não íamos querer uma aproximação com isso. Por isso a Bíblia vai dizer que Raabe, vai destacar Raabe como uma meretriz. Raabe morava, para que os irmãos possam ter ideia, em cima das muralhas de Jericó. As muralhas de Jericó eram muralhas muito altas e muito largas. Então a casa de Raabe ficava situada justamente em cima da muralha. E há quem diga
que o maior milagre que Deus fez não foi as muralhas caírem por terra, mas sim foi as muralhas caírem por terra e a casa de Raabe ficar intacta, ficar inteira no lugar. Ok. Os espias chegam naquela cidade e eles resolvem se esconder na casa de Raabe. Há um diálogo entre Raabe e aqueles espias. Raabe, ela vai dialogar. Ela sabe quem são os espias e ela sabe o que eles foram fazer ali. E a notícia também vai chegar ao rei de Jericó. Olha, há na cidade 2 espias da nação de Israel que vieram inspecionar a cidade. A notícia correu, e fofoca corre, que é uma beleza, né, irmãos? Se tem uma coisa que às vezes corre por aí, é fofoca. Então, quando aqueles 2 homens chegaram na casa de Raabe, logo a fofoca chegou ao rei. Olha, rei, Raabe recebeu 2 espias da nação de Israel. Enquanto os soldados do rei não chegam à casa de Raabe, porque o rei vai mandá-los para a casa de Raabe para prendê-los e matá-los, há um diálogo de Raabe com esses 2 espias. E é isso que me chama a atenção. Ora, irmãos, Raabe é o exemplo negativo da nossa geração e dos dias de hoje. Pelo menos enquanto ela era uma prostituta, e ela vai deixar de ser uma meretriz, ela vai deixar de ser uma prostituta, mas enquanto ela é uma meretriz, ela é o exemplo negativo, inclusive para os dias de hoje. Talvez para aquela ocasião, para aquele momento, isso fosse talvez natural, mas nos dias de hoje, a prostituição, a venda do seu corpo, ela não é algo normal e nem natural aos nossos olhos. Então Raabe, ela como uma meretriz, ela vai conversar com aqueles 2 espias, e é a partir daquela conversa que a vida de Raabe muda. Ora, em Hebreus capítulo de número 11, verso de número 31, o autor aos Hebreus, que a Bíblia não informa de quem é a sua autoria, ele vai colocar Raabe na chamada galeria dos heróis da fé. Raabe vai entrar como exemplo para mim e a tua vida em Hebreus capítulo 11, verso de número 31. Se você for ler Mateus capítulo 1, você vai encontrar a genealogia de Jesus, e na genealogia de Jesus consta o nome de Raabe. Ora, uma ex-prostituta, uma meretriz, agora se torna uma mulher de exemplo, e agora entra para a genealogia de Jesus, ou seja, faz parte da linhagem de Jesus. O que mudou a vida de Raabe? O que mudou a vida de Raabe foi a fé dela. É o que muda a minha e a tua vida. O que muda a minha e a tua vida é a nossa fé. É a nossa fé em Deus, e não importa qual seja o teu passado, não importa o que você fez no passado, não importa os erros que você e nós cometemos no passado. O nosso passado, ele não pode alterar aquilo que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. O nosso passado, ele pode até trazer consequências e marcas, porque o pecado ele deixa marca, porque o pecado ele deixa consequências, mas o meu e o teu passado não são determinantes para aquilo que Deus quer fazer na minha e na tua vida. Não importa quem você era, o que você fez ou o que você é, o que importa é a fé que você tem no Deus que você serve, ou no Deus que nós estamos pregando a palavra aqui nessa noite. Um exemplo negativo, um exemplo ruim, passa a se tornar agora um exemplo positivo. Alguém que nós devemos imitar. Alguém que nós nunca iríamos imitar há um tempo atrás, alguns anos atrás, agora. Em 2018, Hebreus capítulo 11, verso de número 31, vai dizer que nós devemos considerar e imitar a fé de Raabe. Essa mulher passa de uma meretriz, de uma mulher
sem valor aos olhos da sociedade, para uma mulher de fé, uma mulher que vai entrar na genealogia de Jesus, e uma mulher que vai se salvar e salvar com ela toda a sua família. E eu quero profetizar aqui nessa noite, que Deus não só vai salvar você, mas como Deus vai salvar toda a sua família a partir da sua vida. A tua fé em Deus pode transformar a vida da tua família. A tua fé em Deus pode mudar a história da tua família. Às vezes, e eu não me lembro, eu não sei se eu já contei isso aqui, mas às vezes eu fico lembrando e prestando atenção como a minha mãe vai me apresentar diante dos seus amigos. A minha mãe não é evangélica. Nós não nascemos num lar evangélico. Eu cresci, me converti aos 17 anos de idade, 18 anos de idade, me batizei, nunca, de lá para cá, nunca me afastei da presença do Senhor. Hoje sou um pastor. E aí, quando ela vai me apresentar a alguém, ela enche a sua boca para dizer: esse aqui é meu filho, ele é pastor. E você vê o prazer em que ela tem em me apresentar a alguém. Sabe por quê? Porque a minha fé pode mudar a história da minha família. A tua fé, as tuas atitudes, a tua vida com Deus, ela é capaz de transformar a vida da tua família. Quem sabe você entrou aqui nessa noite e o teu marido não é evangélico, não quer nada com o Senhor. Ei, continue firme na fé do Senhor, porque através da tua fé ele se converte ao Senhor, nem que seja no leito de morte. Quem sabe você entrou aqui e tem um irmão, uma irmã, um tio, uma tia, uma esposa, um primo, um pai, uma mãe, que não quer entregar a sua vida a Cristo, mas através da sua comunhão com Deus, através do seu modo de viver, do seu modo de andar, do seu modo de falar, a tua vida vai testemunhar o Deus que você serve, e eles terão que ver Deus na tua vida, e terão as suas vidas transformadas. Raabe, ela não se salvou sozinha. O texto que nós lemos vai dizer que Raabe se salvou e salvou a sua família. Como isso se deu? Isso se deu porque a nação de Israel estava em marcha em direção àquilo que Deus havia prometido. E Raabe, ela vai entender isso. Raabe, ela vai dizer isso para os dois espias que estão lá. Ela vai dizer: olha, eu tenho ouvido falar do que Deus tem feito a vocês. Raabe sabia que Deus havia aberto o mar vermelho para que a nação de Israel pudesse passar. Raabe havia escutado, alguém falou para Raabe que Deus abriu o mar vermelho para que a nação de Israel pudesse passar. Raabe tinha ouvido o que Deus fez aos reis que estavam tentando impedir a nação de Israel avançar em direção à terra prometida. Todos aqueles que entraram na frente daquilo que Deus havia prometido à nação de Israel, Deus tirou do meio do caminho. Eu quero dar uma palavra profética aqui para você. Todos aqueles que entrarem na tua frente em relação àquilo que Deus tem te prometido, Deus vai tirar do teu caminho, Deus vai limpar o caminho para você passar. Não tem ninguém, não tem nada, não tem principados, não tem demônio, não tem potestade, não tem parente, não tem vizinho, não tem ninguém que possa atrapalhar as promessas de Deus na sua vida. Ele abre o caminho para você passar. Todos os obstáculos que se interpor a você chegar aonde Deus te prometeu, meu irmão, Ele vai abrir o caminho. E Raabe sabia disso. Raabe sabia que as muralhas de Jericó, elas não poderiam parar, elas não poderiam impedir o povo de Deus de conquistar aquilo que Deus havia prometido. E olha que Jericó era uma cidade intransponível aos olhos humanos. O que caracterizava uma nação poderosa e forte naquela época? Era o seu exército, a sua força, o seu poderio. Quanto mais soldados, quanto mais cavalos, quanto mais carruagens, quanto mais armamento, mais poderoso aquela nação era, e era a sua cidade. Quanto mais difícil de se conquistar, quanto mais intransponível a cidade era, mais forte era aquela nação.
Tem um filme muito bacana, antigo, eu acho que é Alexandre o Grande, e o nome do filme, é Troia o nome do filme. Para que se entrasse na cidade, eles construíram um cavalo em forma de presente aos deuses, e quando eles levaram aquele cavalo para dentro da cidade, dentro daqueles cavalos tinham soldados inimigos, porque eles estão tentando o tempo todo entrar na cidade, o tempo todo conquistar a cidade. Eles chegam perto do muro demais, e eles são mortos por se aproximarem do muro. Eles não conseguem entrar na cidade de jeito nenhum. Aí há uma ideia por um daqueles reis que está tentando conquistar a cidade. Ele resolve construir um cavalo, porque ele vê um soldado fazendo um cavalo para o seu filho, e ele pergunta: o que é isso? Ele fala: é um cavalo, eu estou fazendo para o meu filho. E aí ele tem uma ideia: eu vou construir um cavalo. Ele constrói um cavalo gigantesco. Dentro daquele cavalo tem um monte de soldados inimigos, e eles dão a entender que eles desistiram de tomar a cidade e vão embora. Quando os soldados saem de dentro da cidade, eles veem que ficaram muito mortos, não tem mais ninguém, e há aquele cavalo. Mandam chamar o rei, e ali uma discussão de levar aquele cavalo para dentro da cidade ou não, porque aquele cavalo representava um presente para os seus deuses. Não, nós temos que levar esse cavalo, ele é um presente para os nossos deuses. Eles levam o cavalo para dentro da cidade. De madrugada, aqueles soldados que estão escondidos dentro daquele cavalo saem de dentro daquele cavalo, mata os guardas dos portões, e agora de dentro para fora eles conseguem invadir a cidade. Abrem os portões, o exército inimigo vem, invade, tomam a cidade, e a cidade é queimada. Eles não conseguiram conquistar a cidade lutando, eles conseguiram conquistar a cidade de maneira estratégica. Jericó não foi assim. Deus vai mandar Josué atravessar o Jordão, e Deus me deu uma palavra, e quem sabe eu prego essa palavra aqui um outro dia: antes do Jordão e depois do Jordão. A vida é feita em fases. A minha vida e a tua vida passa por fases. Você era uma adolescente, uma criança, um adolescente, se tornou um jovem, hoje é um homem, uma mulher, um senhor, uma senhora. A vida é feita de fases, e nós precisamos entender as fases da vida. Então, Josué, ele vai atravessar o Rio Jordão junto com a nação, e Deus vai dizer para ele e para o povo como Jericó seria conquistada. Sabe, irmãos, eu confesso a você que se Josué está dizendo para mim assim: olha, nós vamos conquistar Jericó, eu vou perguntar assim, como eu sou curioso: ô Josué, mas nós não temos canhão, não tem nem bazuca, granada também não dá para conquistar, como é que a gente vai derrubar os muros, os portões? Nós não compramos metralhadora, nós não compramos granada, nós não temos canhão, dinamite. Porque Josué vai conclamar o povo, dizer: olha, Deus vai entregar Jericó nas nossas mãos. E você sabe como é que Deus vai entregar Jericó nas nossas mãos? Não, Josué, conta aí. Nós vamos rodear a cidade. E na última volta que nós vamos dar, e se eu não me falha a memória, são 13 voltas, são 7, porém na última eles dão mais voltas, e aí nós vamos trocar a trombeta e o povo vai gritar. Imagine você, meu irmão, muros largos caírem pelo poder do grito. É loucura, irmão. Isso é loucura. Você dizer para mim que se a gente começar a gritar aqui, esse prédio aqui cai abaixo? Você sabe, olha, você pode gritar o mais alto que for, esse prédio, humanamente falando, não vem abaixo. Pode usar o microfone e tudo, né, pastor Leonardo? Você pode usar até o microfone, que para gritar aqui o prédio não vem abaixo. Se eu fosse incrédulo, eu ia dizer assim para Josué: Josué, você está de brincadeira, rapaz. Como é que nós vamos derrubar o muro no grito? Mas é no grito. E aí o povo começa a rodear, e eu fico imaginando você rodeando aquilo que Deus te prometeu.
Sabe, irmãos, quando você começa a rodear uma coisa, a primeira volta é até tranquilo. Eu corro na Oliveira Belo, de vez em quando. Esses dias eu corri, semana passada eu dei uma volta na Oliveira Belo. Oliveira Belo é uma pista grande. A primeira volta foi mole. Na segunda eu já estava morrendo. Aí eu não terminei, eu dei uma volta e meia e continuei o restante caminhando. Imagine você rodear aquilo que Deus te prometeu, e tem gente que está rodeando há um tempo, mas até hoje as muralhas não caíram. Mas se Deus mandar você dar 7, 8, 9, 10, 15, 20 voltas, dê, porque uma hora Jericó vem abaixo e você toma posse daquilo que Deus prometeu. Não desiste, porque você encontrou dificuldade na primeira volta. Não desiste porque você rodeou a primeira vez e nada aconteceu. E às vezes é assim, nós rodeamos a primeira vez e nada acontece. Tentamos a primeira vez e nada acontece. Lembra de Naamã? O profeta está em casa, Naamã está leproso, vai até o profeta não recebe, só manda ele dar 7 mergulhos. Mergulha 7 vezes no Rio de Jordão. E aí ele, poxa, eu não vou mergulhar nesse rio, isso não é justo, não é certo, eu sou general, eu sou homem de influência. Aí os amigos, e aí a importância dos amigos, quando você faz bons amigos e faz boas escolhas, os amigos que foram com ele, os soldados leais, aí falaram, rapaz, se ele te pedisse uma coisa difícil, tu não faria, quanto mais dá 7 mergulhos, mergulha. Aí ele mergulhou a primeira, não aconteceu nada, continuou leproso. Mergulhou a segunda, nada, está leproso. Mergulhou a terceira, continuou leproso. Mergulhou a quarta, talvez ele pensasse, rapaz, acho que eu estou ficando doido. Acho que não estou batendo bem da cabeça não, estou mergulhando nesse troço aqui para quê? Eu estou ficando maluco, esse profeta aí é doido. Mergulhou a quinta, mergulhou a sexta, mas no 7º mergulho, ele subiu curado e restaurado para a glória do Senhor. Quem sabe você já mergulhou uma vez, não deu certo. Mergulhou a segunda vez, não deu certo. A terceira, continue mergulhando. Porque uma hora você sai curado. Uma hora você sai restaurado. O que eles fizeram? Eles rodearam, e as muralhas caíram. Mas a casa de Raabe, que ficou em cima do muro, não caiu. Por que não caiu? Porque Raabe, ela recebeu os espias na sua casa, e ela ouviu e guardou e praticou aquilo que os espias falaram. Primeiro passo para a tua salvação é você ouvir, porque a Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir. O que vai gerar fé na minha vida e na tua vida não é o sapatear aqui, não é o rodopiar aqui, não é o pular aqui que vai gerar fé no teu coração. O que vai gerar fé no teu coração e no meu coração é a palavra de Deus. O que vai gerar fé no meu e no meu teu coração é nós ouvirmos Deus falar conosco. E ela ouviu, e ao ouvir ela obedeceu. Ela não entregou os espias quando chega os soldados do rei. Estamos sabendo que tem 2 espias na tua casa aí, tira para fora, porque é nosso. Ela esconde eles no seu eirado e diz, olha, eles foram embora, foram por aqui, se vocês correrem vão pegar ele. Que nada, eles estavam escondidos lá. Quando eles saíram, ela falou com eles, olha, vocês têm que seguir por outro caminho, assim, assado, e eles vão em paz. E eles dizem para ela, se você não nos entregar, quando nós tomarmos Jericó, nós vamos poupar a sua vida e a vida daqueles que estão na sua casa. Porém, nós precisamos de um sinal, nós precisamos que você cumpra um sinal. Qual o sinal? Você vai amarrar aqui um fio de escarlate, e eu acho que era, se eu não me engano, na sua janela. Quando eu li esse texto, logo eu lembrei quando Deus vai tirar a nação de Israel do Egito, na última praga que Deus manda sobre o Egito, Deus vai mandar lá 10 pragas, a última é a morte dos primogênitos.
Como é que se dará a morte dos primogênitos? Deus vai mandar um anjo, e esse anjo vai passar o cerol em todos os primogênitos do Egito. Mas para ele não também passar o cerol nos primogênitos da nação de Israel, ou seja, os filhos da nação de Israel, Deus manda eles sacrificarem um animal, e ele pegar o sangue desse animal e untar de sangue os umbrais das portas. Então, quando o anjo da morte estivesse passando e visse o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, ele passava direto, e ali aquelas pessoas que estavam dentro da casa estariam guardadas. Eu logo me lembrei do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, que foi derramado na minha vida e na tua vida. Então, para que eu e você não pereçamos como vão perecer todos aqueles que não crerem na palavra de Deus, nós precisamos ter uma marca, nós precisamos ser selados, nós precisamos ter o sangue de Jesus sobre a nossa vida. Havia lá um selo, uma fita. E quando os soldados chegaram para tomar Jericó, que os muros foram abaixo, logo identificaram a casa de Raabe pela fita que estava amarrada na sua janela. Não, nessa casa nós não podemos tocar em ninguém, porque há uma aliança, há um pacto que foi feito. E aí, meu irmão, a vida de Raabe, ela é preservada. Raabe vai sair em paz de Jericó. Raabe não mais estava condenada, não mais iria perecer com aquele povo. Raabe se salvou. Não só se salvou, provavelmente ela chegou para os seus familiares e disse: olha, eu recebi 2 homens de Deus, e esses homens me disseram que vem um juízo sobre Jericó. E eles me disseram que se eu acreditasse neles, eu me salvaria. E eu estou aqui reunido com vocês, papai, mamãe, irmãos, sobrinhos. Estou aqui reunido com toda a minha família para dizer para vocês que virá um juízo da parte de Deus sobre Jericó. E quem estiver comigo vai se salvar. O que aconteceu? Os seus familiares acreditaram naquilo que Raabe estava pregando e se salvaram. Quem sabe você entrou aqui nessa noite a convite de alguém, familiar, parente. Quem sabe você entrou aqui nessa noite para prestigiar o aniversário do pastor Leonardo, pastor dessa igreja. Eu estou dizendo para você nessa noite, se você seguir o conselho da palavra de Deus, você vai se salvar e vai salvar a sua família. O que mudou a história de Raabe foi esse acontecimento, foi esse salvo. O que salvou Raabe foi justamente esse acontecimento. Raabe creu. E agora escute. Havia uma lei na nação de Israel que não poderia se prostituir. Raabe, quando sai de Jericó, ela vai conviver com a nação de Israel. Logo se entende que Raabe deixa de ser uma prostituta, porque ela não poderia continuar se prostituindo no meio do povo da nação de Israel, porque Deus abolia isso. Deus abominava a prostituição. Então logo Raabe abandona a sua vida pregressa, passa a viver entre a nação de Israel. Ali provavelmente se casa com alguém do povo da nação de Israel, por isso vai entrar na genealogia de Jesus e tem a sua história mudada. Raabe abandonou o seu pecado. Raabe abandonou a sua prática de vida. Raabe deixou de ser quem ela era para ser chamada uma mulher de fé em Hebreus 11:31. Raabe agora não é mais vista como uma meretriz. Raabe não é mais vista agora como uma prostituta. Raabe agora é vista como uma mulher de fé. Raabe teve a sua história mudada. Teve a sua história mudada porque acreditou, porque creu naquilo que Deus havia falado aos espias para falarem para ela: olha, Jericó vai ser tomada. Porque Raabe podia dizer assim: olha, vocês estão de brincadeira, rapaz, vocês não vão tomar Jericó nem que a vaca tussa.
vocês tomam Jericó. Jericó está fechada, e diz o texto que por causa da peregrinação da nação de Israel em direção à promessa de Deus, eles cerraram Jericó, ou seja, eles trancaram Jericó, ninguém entrava e ninguém saía de Jericó. Jericó estava fechada, Jericó estava toda selada, por causa da notícia que estava se espalhando e correndo, a nação de Israel está conquistando, está vindo em marcha, possuindo tudo, vamos trancar Jericó, ninguém entra, ninguém sai, os muros todos trancados, os portões trancados, tudo fechado, tudo cerrado. Poderia dizer para os espíritos: rapaz, vocês estão loucos, vocês não conquistam Jericó nem com a vaca tussa. Como? Vocês não têm armamento para conquistar Jericó, vocês não têm material humano para conquistar Jericó. Não, mas ela sabia que eles tinham um Deus que era poderoso, um Deus que cumpria aquilo que havia prometido. E escute, se tem uma coisa que não tarda, se tem uma coisa que não falha, você pode crer nisso nessa noite ou não. Deus prometeu, e se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E se tem uma coisa que Deus nos prometeu, é que Ele voltaria para buscar a sua igreja, para que onde Ele estivesse nós estivéssemos também. Ele disse que ia me buscar a sua igreja, nos tirar dessa terra, levar para junto dele. Então Ele vem. Ele disse que Ele vem. Sabe, meu irmão, os acontecimentos da vinda de Cristo dão em duas etapas. Na primeira já se cumpriu, Ele veio e morreu. Para que haja remissão de pecado é necessário derramamento de sangue. É importante você entender isso. Só há remissão de pecado por meio de derramamento de sangue. Logo, você entende e pense que quando alguém pecava no Antigo Testamento, levava-se um animal para o sumo sacerdote, e o sacerdote sacrificava aquele animal, e o sangue daquele animal cobria o meu e o teu pecado. Então, antes da vinda de Cristo à humanidade, quando alguém cometia um erro, quando alguém pecava, pegava-se o sangue daquele animal para cobrir-se o pecado da humanidade. Você colocava a mão na cabeça daquele animal, o sumo sacerdote degolava aquele animal, simbolizando que você deveria morrer, mas aquele animal estava morrendo no seu lugar. Pegava-se o sangue daquele animal e aspergia por cima da arca, da tampa do propiciatório, e quando aquele sangue era aspergido em cima da tampa do propiciatório, Deus entendia que aquele sangue estava cobrindo o meu e o teu pecado e o pecado da humanidade. Uma vez por ano o sacerdote fazia isso, ele trazia um animal, imolava aquele animal pelo pecado de toda a nação, e pegava aquele sangue e aspergia sobre a arca, sobre a tampa do propiciatório, e Deus justificava o pecado da nação por meio daquele animal morto. Só que esse sacrifício não era um sacrifício perfeito. O sangue de um animal derramado, ele cobria o pecado, ele não lavava o pecado, ele não purificava as pessoas do pecado, ele só cobria. É como se essa parede estivesse suja e eu viesse aqui e passasse uma tinta por cima. A sujeira continuou lá atrás, eu só cobri ela. É por isso que o sacrifício de Cristo é um sacrifício perfeito. E a Bíblia vai dizer que ele já havia sido morto antes da fundação do mundo. Então Deus sabia que a humanidade ia pecar e que Ele teria que mandar o seu Filho para morrer em meio no teu lugar. Ok, Cristo agora vem à humanidade, vai na cruz, é crucificado, e aquele sangue agora não só mais cobre o meu e o teu pecado, ele lava o meu e o teu pecado. É por isso que quando você ora a Deus e diz: Senhor, em nome de Jesus, me perdoa, porque eu errei, porque eu falhei. Quando você diz essa frase, Deus imediatamente Ele olha para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, e imediatamente Jesus fala com o Pai. A Bíblia vai dizer que Ele intercede, porque por enquanto Ele é advogado, Ele será juiz. Quando Ele voltar novamente para buscar a sua igreja, aí Ele não vai ser mais advogado, Ele vai ser juiz, mas por enquanto Ele é advogado. Então quando você diz: me perdoa, Deus, em nome de Jesus, Cristo que está ao lado do Pai diz assim: Pai, Ele está invocando o meu sangue na cruz do Calvário, perdoa Ele, Pai, Ele está fazendo menção daquilo que eu fiz por Ele na cruz do Calvário. É o meu sangue que está se apresentando diante de Ti agora, e não dele, é a minha vida, Senhor. Por isso Ele é o sacrifício perfeito, por isso Jesus é o sacrifício perfeito. E agora eu e você temos o privilégio de toda vez que orarmos,
orarmos em nome de Jesus, e imediatamente o teu pecado e o meu pecado é perdoado. Mas a Bíblia vai dizer que aquele que confessa e deixa terá o seu pecado perdoado. Não é aquele que confessa hoje, aí amanhã ele faz de novo, confessa amanhã, aí ele faz de novo, ele faz de novo, ele faz de novo. É aquele que confessa e deixa. O que Raabe fez? Raabe confessou. Raabe disse: olha, eu sou uma meretriz, eu sou uma prostituta. Mas a partir daquele momento que ela teve um encontro com aqueles homens de Deus, ela deixa de ser uma meretriz, ela passa a viver com o povo de Deus, e por passar a ter aquela atitude, ela tem a sua vida salva. E aí, eu falei aqui, quero lembrar a você, se tem uma coisa que é certo, que vai acontecer, é que Deus, a sua palavra, você crendo ou não nessa noite, vai se cumprir. E a Bíblia diz que Jesus ele vai voltar, é a sua segunda vinda. A sua primeira vinda ele morre pela humanidade. A igreja é estabelecida na face da terra. Agora tem a sua segunda vinda. Qual? É aquela que ele diz para os seus discípulos: olha, eu vou para o Pai, eu vou preparar lugar, vou preparar a morada, porque lá onde eu vou estar, eu quero levar vocês para estarem comigo. Mas eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou deixar com vocês o Espírito Santo Consolador. E ele vai convencer você do pecado e do juízo. Meu irmão, não é a minha oratória que está falando no teu coração, é a presença do Espírito Santo de Deus que está aqui, é a sua palavra. Ele vai convencer a humanidade, é ele que vai falar com a humanidade. Ok, Jesus fez isso, ele voltou para o Pai. Quando ele é crucificado, ele ressuscita, fica 40 dias entre os homens e volta para o Pai. Ele preparou essa morada, e agora falta cumprir-se a sua segunda vinda. Ele vem, vai tirar a igreja da face da terra, e nós vamos entrar em um período caótico, chamado Grande Tribulação. Um período onde você está estudando na escola bíblica dominical desse trimestre, e um período em que você está me visitando aqui nessa noite e não conhece. A igreja chama isso de Grande Tribulação, porque haverá um reinado aqui nesse mundo, e é o reinado do anticristo, quando a igreja será tirada. No reinado do anticristo, meu irmão, a coisa vai ficar feia, e está tudo sendo preparado para esse reinado acontecer. A vinda de Cristo está sinalizada através da sua palavra. Os discípulos vão perguntar a ele: Senhor, quando será a tua segunda volta? E ele vai dizer quando seria essa segunda volta. Ele vai dar uma data: olha, vai ser no ano tal, no dia tal, no mês tal. Não, ele vai dizer: olha, quando o amor de muitos se esfriarem, quando houver guerras, rumores de guerras, nação contra nação, pai contra filho, filho contra pai. E alguém tem visto alguma coisa diferente dessas coisas nos dias de hoje? Ao invés de os pais enterrar os filhos, ou melhor dizendo, os filhos enterrar os pais que estão enterrando os filhos. Na ordem natural, normalmente você enterra seu pai, mas hoje o que você mais vê é o pai enterrar o filho. Agora, recentemente, o presidente dos Estados Unidos declarou Jerusalém como a capital de Israel. Meu irmão, isso foi o suficiente para gerar um problema sério no Oriente Médio. O que é isso, meu irmão? As pessoas não têm mais afeição, não têm mais amor. Vem pessoa de repente caída no chão, pula por cima, como se nada fosse, e continua caminhando. Não há mais amor, não há mais afeto. Ei, o que me dá prazer é o que importa. As pessoas estão buscando os seus próprios prazeres, aquilo que dá prazer à sua carne, à sua natureza. O que é isso? São os sinais da volta de Cristo. Ele está voltando. Crendo você ou não, Jesus vai voltar. E você está aqui nessa noite não é uma coincidência. Deus não te trouxe aqui por causa do aniversário do pastor Wesley. Deus te trouxe aqui porque tinha uma palavra para falar com você. O aniversário do pastor Wesley, pastor Leonardo, vai vir aí, deve vir, não é? Está de férias? Está de férias? Foi pastor aqui. Nosso amigo, irmãos, amigo do pastor Leonardo, meu amigo, foi pastor aqui.
nosso amigo, do pastor Leonardo. O aniversário do pastor Leonardo foi um pretexto que Deus te usou para te trazer aqui nessa noite. O convite dessa pessoa, desse amigo, foi um pretexto que Deus usou para te trazer aqui nessa noite. Você não está aqui por uma coincidência. Não está. Você não chegou aqui por um acaso. Também não. Deus sabia que você ia chegar aqui nessa noite. E reservou esse momento, essa palavra para o teu coração. E eu queria aqui nessa noite fazer um apelo a você que chegou aqui. Eu não sei, meu irmão, olha, eu não conheço. Eu posso conhecer aqui de vista, porque eu já preguei aqui algumas vezes. Mas assim, de intimidade, eu conheço o pastor Leonardo, o segundo dirigente que a gente está, o Emerson, que eu passei a conhecer mediante ao pastor Leonardo, o pastor Emerson, a sua esposa. Mas de intimidade mesmo, o pastor Leonardo. Ele conhece um pouquinho da minha história, eu conheço um pouquinho da história dele. O resto eu não conheço. Mas o Deus que te criou nessa noite, Ele te conhece. Então eu não sei o que você era, quem você era. Eu não sei o que você fez ontem, os erros que você cometeram. Eu não sei o que tem acusado a tua mente, a tua consciência. De uma coisa eu sei: Deus me trouxe até aqui para perdoar os teus pecados. Quem vai perdoar? Eu? Não, Deus. Deus me trouxe aqui nessa noite para que eu pudesse falar com você, que Ele quer levar você para morar com Ele na eternidade. Quem sabe você entrou aqui e está afastado, pastor. Em algum momento eu me embaracei com as coisas dessa vida e acabei me distanciando de Deus e estou afastado dos caminhos do Senhor. Deus me trouxe até aqui para te trazer de volta para o caminho dele. Eu queria pedir a você que se colocasse de pé nessa noite. Se você puder, toda a igreja pudesse colocar de pé.